Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero continuar crescendo no conhecimento das Escrituras junto com você, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. Eu acabei de gravar o 14 e vou gravar o 15. E eu espero que o mesmo Espírito que trouxe a revelação do capítulo 14 continue ministrando ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Verso 15 diz assim, versículo 1. E vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois neles foi consumada a cólera de Deus. Os 7 flagelos são a cólera de Deus contida nas 7 taças. Então, aqui nós vamos ver, né, as 7 taças. Esses flagelos constituem o terceiro ai. Lembra que era ai, né? A gente está no terceiro e último ai, que vem ao soar da 7ª trombeta. Então, a gente viu 7 selos, né? A gente viu as 7 trombetas e agora as 7 taças que vão ser derramadas, que é a ira de Deus. E é o terceiro ai, né? O terceiro ai são as 7 taças que vão ser derramadas. E ele acontece ao soar da 7ª trombeta. Então, diz que eu vi no céu, né? João dizendo, eu vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, que são as 7 taças, e neles estava consumada a cólera de Deus, é a finalização, né? A finalização dessa cólera de Deus. Verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esses são os vencedores tardios, que passaram pela grande tribulação e vencerão o anticristo, ou seja, esses que passaram pela grande tribulação, né, os vencedores tardios, que venceram tudo isso, né, e glória a Deus, foram arrebatados, e passaram pela grande tribulação, venceram o anticristo e venceram essa adoração, eles, né, foram arrebatados. E esses vencedores tardios que passarão pela grande tribulação e vencerão o anticristo e a adoração ao anticristo, esses daqui são os que a gente está vendo. Eles serão martirizados sob a perseguição do anticristo e depois ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio. Então, eles serão perseguidos e mortos, né? E serão martirizados e eles depois ressuscitarão, né? Para reinar com Cristo no milênio. Quando diz em pé sobre o mar de vidro, quer dizer que eles, né, ressuscitaram dos mortos e foram arrebatados para estar acima do lago de fogo, a que se refere o mar de vidro, e que é a segunda morte. A segunda morte é ser lançado nesse lago de fogo. Isto é, para estar acima do eterno juízo do fogo de Deus. Eles estão acima, eles já foram, né, como se fossem graduados, né? Então, assim, eles estão acima desse lago de fogo. Verso 3. E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O cântico de Moisés registrado lá em Êxodo 15, existe em Êxodo 15, né, do verso 1 ao verso 18, o cântico de Moisés. Ele louva a Deus pela vitória sobre as forças do faraó, obtida pela libertação triunfante de Deus, mediante as águas do juízo do Mar Vermelho, assim como esses crentes vencedores farão da mesma forma. Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico na praia do Mar Vermelho. E agora estes vencedores tardios, né, os que ficaram na grande tribulação e foram perseguidos e mortos e martirizados pelo anticristo, agora esses vencedores tardios entoam o mesmo cântico novamente sobre o mar de vidro. Que lindo isso, né? Como a Bíblia é maravilhosa e eu não compreendo alguém que não queira
estudar o Antigo Testamento. E o que indica que eles são vitoriosos sobre o poder do anticristo, que será julgado por Deus com o fogo do mar de vidro. O Cântico de Moisés, que indica o juízo triunfante de Deus sobre o inimigo do seu povo, louva a Deus pelo seu juízo, pelo lado negativo, enquanto o Cântico do Cordeiro, que indica a redenção de Cristo, experimentada pelo povo de Deus na presença dos inimigos, louva a Deus pela redenção de Cristo, pelo lado positivo. Quer dizer que o Cântico de Moisés, ele fala sobre o lado negativo do juízo, né? Mas esse Cântico de Moisés aqui de Apocalipse, dos crentes tardios que foram ressuscitados e venceram, né? E hoje celebram com Cristo nos céus, ele fala sobre o lado positivo. Os vencedores tardios têm a posição para ficar em pé sobre o mar de vidro, por causa de dois fatos. O juízo de Deus sobre o inimigo, eles estão em pé, né? E a redenção de Cristo pelo povo de Deus. Eles estão, né, lavados e remidos por esse Cristo Redentor, que vive e reina, que nós amamos tanto. Os caminhos de Deus são os seus princípios governantes, enquanto as suas obras são os seus juízos. Moisés conhecia os caminhos, ou seja, os princípios de Deus, mas os filhos de Israel conheciam apenas as suas obras. Os caminhos de Deus são justos nos seus princípios e verdadeiros nas suas promessas, enquanto as suas obras são grandes em manifestação e maravilhosas em natureza. A expressão as tuas obras, né, que diz aqui, refere-se principalmente ao juízo de Deus. Quando ele fala das tuas obras, está se referindo ao juízo de Deus, ao veredicto de Deus sobre o anticristo. Em alguns manuscritos pode-se ler eras. Verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são justos e se tornaram manifestos. Então, a palavra grega que se refere à soma das qualidades que condizem e formam o caráter divino. Por isso, santo refere-se à natureza de Deus e justo refere-se aos seus princípios. Os juízos feitos segundo a sua justiça. Né? Então, aqui a gente está vendo no verso 4 que todos adorarão, né? Porque justos são os juízos que se tornaram manifestos. Os juízos de Deus são justiça. Né? O juízo de Deus não é porque Deus é mau, né? Mas porque ele é justo. Né? Temos falado sempre que as pessoas colocaram Deus como se ele fosse um ursinho carinhoso, né? Um bonequinho. E Deus, ele é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Né? E Apocalipse vem nos mostrar exatamente esse juízo de Deus. Verso 5. Depois dessas coisas olhei, e o santuário do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. O testemunho é a lei de Deus que testifica que de Deus e foi colocada na arca, lá de Êxodo, né? Como a arca foi posta no tabernáculo, ele era chamado tabernáculo do testemunho. O tabernáculo aqui é o que está no céu. Quando nós falamos do tabernáculo aqui, né, que do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto, nós estamos falando desse tabernáculo do céu. Amém? Verso 6. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, os 7 anjos estão vestidos como sacerdotes. Eles estão vestidos, trajados como sacerdotes. Isso quer dizer que ninguém
pode entrar no templo para orar, a fim de apaziguar a cólera de Deus, até que ela seja completamente derramada sobre as pessoas rebeldes, instigadas por Satanás e influenciadas pelo anticristo. Então a gente vê que quando a cólera de Deus for derramada, né, as 7 taças forem derramadas, quando Deus vier para completar esse juízo dele, não há quem possa parar, não há quem possa orar, interceder e pedir, né, porque ela será derramada até que se complete aquilo que Deus disse que iria fazer e fará. Amém? Esse é o capítulo 15 e eu espero você no capítulo 16, em nome de Jesus.